Eu verei o que nunca vi. Eu verei o que nunca vi. Confesse isso com fé. Olha o irmão que está ao seu lado e diga: tu verás o que nunca viste. E eu creio. E hoje nós vamos dar sequência neste estudo sobre os anjos. Os anjos estão ministrando em todo o tempo. Os anjos estão ministrando, trabalhando em todo o tempo. Eles estão aqui agora? Fazendo o quê? Ministrando. Eles estão agindo, eles estão trabalhando. Diz a palavra no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço, a favor, os anjos estão a favor dos que hão de herdar a salvação? São ou não são espíritos ministradores? São, diga, os anjos estão aqui ministrando em meu favor. Eles estão aqui com ordens de Deus para me servir. Uau! Vamos orar. Jesus bendito, Jesus todo-poderoso, Rei de graça, glória, poder, majestade. Tu és lindo, Senhor, Tu és santo, Tu és digno, Tu és tremendo, Tu és o todo-poderoso. E nesta noite preciosa, nós vamos crescer ainda mais no conhecimento do exército e dos exércitos que Tu possuis, Jesus, aí nos céus, e que Tu dás ordens para ministrar em nosso favor aqui na terra. Também sobre os anjos que não tomaram corpo, os anjos que continuamente te louvam, te adoram, Jesus, que estão ao redor do trono, aqueles que estão face a face com Deus e que ouvem aquela voz linda do Senhor e imediatamente saem a cumprir, Senhor, as tuas ordens. Obrigada, Jesus, por nos dar a conhecer este mistério revelado agora. Obrigada por podermos contar com o ministério angelical, Jesus. Oh, nós somos bem-aventurados, Pai. E nós queremos, Jesus, ó Deus, aprender mais para usufruir dos benefícios dos exércitos do céu. Assim eu oro com fé em o nome de Jesus. E toda a igreja amada de Deus diga amém e amém e aleluia. E graças a Deus por hoje. Ah, que gostoso. Muito obrigada, Bispa Silmara. Amados do Senhor, ovelhas de Jesus, rebanho comprado a preço de sangue, ministros de uma nova aliança, não da letra porque a letra mata, mas do Espírito que vivifica, filhos benditos, famílias abençoadas, homens e mulheres que têm os seus nomes inscritos no livro da vida, salvos para sempre, vitoriosos, conduzidos em triunfo, reino de sacerdotes, santos e irrepreensíveis. Amém. Aqueles que estão na visão do Todo-Poderoso. Dando sequência ao estudo do ministério angelical, nós vamos conhecer mais algumas ações dos anjos hoje, para que a gente seja beneficiado, né, pelo conhecimento adquirido e misturado com fé. Então, aquilo que você vai recebendo, vai crendo, vai misturando fé, vai confessando como um direito seu, como uma promessa de Deus. E os anjos que estão aqui, estão captando tudo isso. Estarão ouvindo o que sai dos seus lábios, vendo o seu comportamento. E eles já receberam ordens de Deus, para quando um filho de Deus falar e se comportar alinhado com a palavra de Deus, o anjo vai favorecer, o anjo vai agir, o anjo vai trabalhar. Melhor dizendo, os anjos, porque há vários anjos para nos servir. E estudamos já que o principal papel dos anjos de Deus é a adoração ao único Deus. Nós estudamos aqui várias passagens, né? Aprendemos que mesmo enquanto os anjos estão ministrando, eles estão louvando e adorando ao Senhor. Quando um anjo cumpre imediatamente aquilo que Deus designa, aquilo que Deus ordena, é uma forma de adoração a Deus. Eu queria que você entendesse um pouquinho esse princípio, porque quando a gente obedece a palavra de Deus, nós também estamos mostrando que nós
adoramos ao Senhor, que Ele é o nosso Senhor, que só Ele merece, né, o nosso louvor e a nossa adoração. Então, obediência a Deus também se traduz como uma forma de adoração e de louvor e exaltação do Senhor. Então, o principal papel dos anjos é a adoração ao Deus único, ao Deus soberano, ao Deus criador, ao Senhor Jesus Cristo. E os anjos têm muitas atribuições. Eles são agentes de várias ações, né? E como objetivos principais, eu listei 2, pode colocar, por favor, no telão, que é adorar a Deus sempre, primeiro e principal objetivo, né? E segundo, servir aos eleitos do Senhor, que são os herdeiros da salvação. Então, os anjos têm esses 2 principais objetivos, trabalhos, vamos dizer assim, ministrações, tá? Ponto 1, recordando quem são os anjos, já falei bastante, mas para colocar aqui de onde vem a palavra, né, do grego anjo, vem ângelos, do grego ângelos. Quem chama ângelo, ângela, o seu nome significa anjo, tá? Ângela não é anja. Não existe o sexo dos anjos, os anjos não têm sexo, são seres assexuados. São criaturas que não têm um corpo físico. Então, a gente tem que prestar atenção, tá? Que ângelo, ângela, a forma feminina, não significa anjo no feminino, apenas o nome ângelo. Que traduziu a palavra hebraica malak, que significa mensageiro. Então, o anjo é um mensageiro de Deus, tá bem? Muito bem. Os anjos foram criados por Deus como um exército e foram todos criados de uma só vez. Já vimos isso. Deus não foi criando anjos, criou todo o exército dos céus. Os anjos também estiveram presentes no ato criador de Deus. Os anjos rejubilavam quando Deus criava todas as coisas. Os anjos estavam já adorando ao Senhor, louvando ao Senhor e se alegrando, rejubilando com a criação. Os anjos são imortais, são espíritos, eles não morrem. Os anjos não se casam e não se dão em casamento. Em qualquer momento, os anjos podem entrar em contato com o ser humano, tá? Então, os anjos não estão em contato apenas conosco nos momentos que nós estamos orando, ou dentro do santuário, louvando, ouvindo a voz de Deus. Os anjos estão o tempo todo para nos servir. E em determinado momento, esses anjos podem entrar em contato com a gente de alguma forma, ok? Uma vez que eles possuem raciocínio, eles são inteligentes, são seres que falam, que conversam, enfim, é possível entrar em contato conosco. Os anjos não possuem onisciência, onipresença e onipotência. E nem presciência, né? Aquilo que vai acontecer, que determina coisas, porque essas são atribuições somente existentes em Deus. Ok? Então, eu expliquei aqui domingo, alguns acharam aquilo interessante, alguns acharam engraçado, né? Que o anjo que está ali, do lado da Bispa Jaque, é um anjo. O anjo que está ali, do lado da Maísa, é outro anjo. Então, o anjo não é onipresente. Então, tem vários anjos aqui dentro, vários anjos com atribuições de Deus variadas, tá? Ou não, ou todos com uma mesma atribuição. Aí depende da soberania de Deus. Por causa das características dos anjos, evidentemente, os anjos podem se mover pelo espaço. Vimos isso também. Ou mesmo os anjos podem se concentrar numa determinada área. Eles podem ficar para um serviço parados em algum espaço físico, tá? Mas se movem com velocidade extraordinária pelo espaço. Vimos aquela passagem do profeta Ezequiel, que compara a velocidade, né, dos anjos, a visão que ele teve dos anjos, da locomoção dos anjos, a um clarão de relâmpago. Vamos ver mais uma vez em Ezequiel 1,14, que diz: os seres viventes, outro nome para anjos, outra categoria de anjos, zigue-zagueavam, olha que palavra, né? Zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos, flashes. Então, nós vimos que Deus pode dar uma ordem aos anjos e imediatamente eles saem a cumprir e cumprem exatamente na velocidade
que tem que acontecer. Ou um livramento, ou uma porta que se abra, ou colocar uma pessoa num determinado lugar, ou tirar alguém de algum lugar. Enfim, os anjos são valorosos, poderosos, eles têm poder para executar essas ordens de Deus. Muito bem. Passando para o ponto 2, propriamente o que a gente está tratando há 3 cultos, que são atividades atribuídas aos anjos, né? Coisas que os anjos fazem, na verdade, a mandado de Deus, por designação de Deus. Então, só citando, que nós já estudamos, quem quiser isso tudo que eu estou falando mais a fundo, com todos os textos bíblicos, pode ir na internet, nossa página cristovive.com.br, os estudos, as pregações estão todas lá na íntegra, tá? Ou ainda na livraria, temos isso gravado em CD e DVD. Então, já estudamos, ponto 1, uma das ações dos anjos, os anjos louvam a Deus continuamente. 2, os anjos adoram a Deus, é diferente, adorar, né? Aquela coisa de se prostrar e dar magnificência total a Deus. 3, os anjos se regozijam nos feitos de Deus. Quando Deus age, Deus dá uma ordem, Deus manifesta uma bênção, direta ou indiretamente, ou diretamente ou através dos anjos, os anjos sempre se regozijam, se alegram. 4, os anjos executam as ordens de Deus. Deus ordena e eles obedecem e têm poder para executar o que Deus manda. Tá? 5, os anjos se apresentam perante Deus. Quando que eles se apresentam perante Deus? Há anjos que não saem nunca da presença de Deus, estão lá continuamente ao redor do seu trono, e há anjos que se apresentam por quê? Porque eles saíram temporariamente daquela face de Deus, de estar ali na presença do trono de Deus. Eles recebem uma ordem para executar alguma coisa, e eles vêm, executam, e depois eles voltam e se apresentam perante Deus. Eles só cumprem o que Deus fala, o que Deus ordena, e depois eles voltam para receber, enfim, novas orientações ou não. Tá? Ponto 7. Ponto 6, desculpem, os anjos são instrumentos dos julgamentos e juízos de Deus. Vou falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Tá? São instrumentos. Por quê? Porque Deus, de quando em quando, manda juízo à terra. E esses anjos executam ações específicas, tá? Desses juízos, desses julgamentos. 7, os anjos trazem respostas às orações dos justos. Foi o final do nosso culto de quinta-feira passada, tá? Nós tivemos aqui um clamor, acreditando que as nossas orações sobem em taças de ouro. A Bíblia diz que os anjos levam as nossas orações até o trono do Senhor, e depois esses anjos, em tempo oportuno, conforme Deus determina, trazem as respostas às nossas orações, até executando ações como resposta das nossas orações. Número 8, mais uma ação dos anjos. Os anjos ajudam a trazer pessoas para Cristo. Eles proporcionam circunstâncias, colocam no nosso caminho para que a gente fale. Pessoas, quais pessoas? Eleitos, filhos de Deus, que Deus tem um plano. É a hora de falar, é a hora de se manifestar a salvação na vida de um filho de Deus. Então, os anjos trabalham nesse, poderíamos dizer, nesse meio de campo, tá? Entre alguém que vai falar de Jesus e aquela vida que vai ouvir de Jesus. Ponto 9, os anjos observam os cristãos, sua obra e seu sofrimento. Então, assim, os anjos sabem tudo o que nós estamos passando. Eles são agentes observadores, porque a qualquer momento Deus pode dar uma ordem a esses anjos para que ministrem no meio do nosso sofrimento. Quantas vezes você foi acometida de uma enfermidade, veio um diagnóstico? Eu posso lembrar da bispa Silmara, que acompanhei essa trajetória desde o momento do diagnóstico, e nós vimos, né, que na hora do sofrimento, na hora da luta, na hora da angústia, nós vimos quantos anjos foram colocados por Deus nesse caminhar, para que a gente fosse ao lugar certo, para que a gente falasse com a pessoa certa, indicando o médico profissional
correto. Então, nós vimos até erros médicos, vamos dizer assim, até equívocos, né? Médicos que foram responsáveis por uma mudança na trajetória de um tratamento, de uma decisão. Então, estou falando disso, que é uma coisa que nós vimos muito recentemente. Quanto Deus mandou anjos ministrarem, quanto Deus deve ter revestido pessoas, ou transformado, ou o anjo deve ter recebido uma ordem de aparecer humanamente. São pessoas que às vezes aparecem nas nossas vidas e depois nunca mais você vai encontrar, elas desaparecem. Então, os anjos, eles estão observando, né, as nossas vidas, aquilo que a gente está fazendo, as nossas lutas, os nossos sofrimentos, e a qualquer momento eles podem entrar em ação, ministrando, favorecendo, cuidando, livrando, né, Silmara? Nós tivemos um grande, falo nós que eu estou aqui junto nessa história, um grande livramento no início, por causa de uma médica que não tinha nada a ver, ela descobriu, ela fez um errinho, e aquilo que foi? Aquilo lá foi uma ação de Deus na vida de um anjo ali, de uma pessoa que precisava descobrir uma outra coisa e levantar aquela lebre, como nós dizemos, né? Nos dar um sinal de que alguma coisa não era bem como o primeiro médico tinha dito. Então, nós podemos observar o cuidado de Deus, mas também a ação mesmo angelical o tempo todo, o tempo todo. Então, a gente precisa estar mais atento a isso e mais agradecido a Deus, amados. Deus tem um plano de vitória na nossa vida e Ele faz o impossível para nós se tornar possível, e Ele age com os exércitos do céu, sim. Amém? 10, vamos lá. Os anjos observam a conduta dos crentes em suas reuniões como igreja e quando estão fora da igreja. Então, o anjo está de olho na gente, né? O pessoal riu muito aqui que eu falei, está de bisóio, tá, né? O anjo está o tempo todo vendo tudo que a gente faz, tá? Então, assim, eles são pessoas, seres, né? Pessoas não. São seres espirituais que, como eles receberam já algum tipo de ordem para ministrar em nosso favor, eles precisam ver nossas condutas. Quando está em linha, o anjo fala, ok, eu entendo que está vivendo a palavra, está vivendo o que está orando, está vivendo o que está recebendo, está confessando em linha, o que sai da boca é santo, a pessoa é irrepreensível. Então, é para isso que eles observam, não é para fazer relatório para Deus, que Deus não precisa do relatório dos anjos. O Senhor também está nos vendo. É que como os anjos são agentes ministradores, são espíritos ministradores, a favor, né? Para eles poderem ministrar, a gente precisa estar certinho andando na palavra, ok? Então, por isso eu coloquei essa frase, pode pôr para mim, confissões erradas, palavras frívolas, são registradas pelo ministério angelical. E nós temos que prestar conta segundo a Bíblia. A gente já vai prestar conta da palavra. Além da gente prestar conta do que sai da boca, as palavras são sementes. Então, a gente vai colher o fruto dos nossos lábios, né? Do que dizem os nossos lábios. Além da gente prestar contas a Deus e de colher o fruto dos nossos lábios, ainda tem os anjos, prestando atenção no que nós falamos. Por quê? Porque conforme o que a gente fala, ele pode ministrar ou não. Tomara que você fale certinho. Tomara. Porque aí você vai ter anjo te servindo o tempo todo. Tá bem? Ok? Então, os anjos são valorosos em poder, os anjos nos assistem sempre, os anjos perscrutam nossas palavras, eles ficam, qualquer coisa que você balbucie, o anjo está ali, está ligado, tá? Os anjos perscrutam os nossos comportamentos para ver se os nossos comportamentos, nossas palavras estão em linha com a graça de Deus. Os anjos atuam em todas as áreas, amados. Eu não tenho nem noção aqui de tudo, de todas as áreas que os anjos podem atuar, mas com certeza na saúde, no emprego, nos sentimentos, na família, nas finanças, no ministério, nos relacionamentos, nas causas na justiça, enfim, em tudo. Os anjos estão ali, né, envolvidos para atuar em todas as áreas que nos dizem respeito. Os anjos nos colocam em situações abençoadoras. Os anjos nos colocam em circunstâncias favoráveis. Basta que nós mantenhamos a nossa confissão, a nossa conduta em linha com a palavra da graça de Deus. Por quê? Porque os anjos estão prontos para nos servir.
quando a gente anda na palavra. Então, todo tempo o anjo está pronto a te servir. Todo tempo, todo tempo. Agora, se a gente não anda na palavra, ele está pronto, mas ele não pode fazer, porque ele não pode contrariar a ordem de Deus. Ok? Muito bem. Eles não agem por conta própria. Eles têm ordens, eles receberam ordens e estão executando essas ordens. Número 11. Os anjos encorajam em tempos de perigo. Tá? Vimos vários casos aqui. Paulo, por exemplo, né, que estava no meio de uma tormenta, o anjo apareceu à noite para ele e falou, não tema, Paulo, olha, vocês vão chegar onde tem que chegar e Deus já te deu todos que estão contigo também. Então, assim, há um encorajamento. Às vezes, Deus usa anjos que a gente nem imagina, que aparecem para nos encorajar e depois eles desaparecem. Só serviram para aquele momento, porque era muito importante ouvir aquela palavra, receber aquele incentivo, aquele abraço. Isso já aconteceu com alguém aqui? Amém, lógico que já, né? 12. Os anjos cuidam dos justos no momento da morte. Então, estudamos aqui, domingo, que quando um justo morre, o que fica aqui? A única coisa que fica aqui, o corpo. E ali tem mais o quê? Tinha uma alma e um espírito. O que acontece com a alma e o espírito? Vão para o seio de Abraão. O seio de Abraão é outra terminologia para terceiro céu, paraíso. Vai para o paraíso. O que Jesus disse na cruz para aquele ladrão, malfeitor que estava à direita e creu nele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso, no seio de Abraão, no terceiro céu. Ok? Então, na hora do falecimento de um justo, o que acontece é que os anjos vêm e levam, acompanham a alma e o espírito para o paraíso. Ficou claro? Amém. Ninguém fica perambulando, sei lá onde, Gasparzinho no meio do espaço, vai e volta, reencarna, nada disso. Tudo invenção do diabo. Reencarnação só interessa para quem não aplaca a consciência, para quem não é filho de Deus. Amém? Por quê? Porque ao homem, diz a Bíblia, está ordenado morrer uma só vez e depois segue-se o juízo. Ele vai lá e depois a coisa acontece. Para nós, já não passaremos pela segunda morte. Já fomos justificados em Cristo Jesus. Amém? Tudo bem até aqui? Ok. Então, só para vocês saberem, não sei se alguém já viu alguém falecer assim, na hora. Alguém aqui já teve essa experiência? Sim, então assim, o que acontece ali? Aquela hora que a pessoa expira, ali já está um monte de anjos do Senhor ali. Que Deus já sabe e já determinou o cumprimento daquele desígnio. Então, os anjos já receberam ordem e naquela hora que a pessoa expira, se é um justo, ali o seu espírito imediatamente, também não adianta você falar, oi, está partindo, tchau, né? A gente não tem essa visão espiritual, mas a Bíblia afirma que os anjos já estão conduzindo essa alma, esse espírito para o paraíso. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Próximo, 13. Os anjos são protetores dos filhos de Deus. Quem já sabe, já sentiu, já tem uma história de proteção dos anjos? Uau! Todos nós. Todos nós temos aquela história que a gente lembra de contar, que é assim, eu não sei como eu escapei. Eu não sei como não caiu em cima de mim. Caiu aqui, era para cair ali. Olha, o carro entrou, mas o meu parece que veio para cá. Eu contei isso para o diácono Eduardo. Um dia eu andando na 23 de maio, dirigindo o meu carro, saindo da igreja com os meus filhos. Não sei se estavam todos, a Renata eu tenho certeza que estava. E nós vimos na faixa da esquerda, voltando. E uma van bem grande, estava à direita, e ela ultrapassou alguém e quis entrar na minha frente, só que ela não entrou, esperou, né? Ela veio para a lateral assim. Amados, os vidros passaram um com um, os espelhos um com um. Ela entrou na faixa da esquerda e o meu carro entrou assim e voltou, igual uma borracha. Só que aqui tinha aqueles antigos guarda-rail, que a 23 tinha de ponta a ponta. Então, assim, houve uma elasticidade, sabe? O nosso carro entrou,
Parece que o negócio abriu e voltou, depois que o carro passou, a van passou na nossa frente. São coisas que você fala, frações de segundos. Não encostou, não ralou, mas não tinha espaço. Não tinha espaço. Para onde que eu fui? Não tinha espaço. Então, a gente precisa acreditar mais no sobrenatural. Você precisa ter mais experiências para ver o poder de Deus, o livramento que Deus tem para você, como Deus te ama, como Deus, sabe, dá ordens aos anjos para que nada te aconteça, nenhum mal te suceda. Isso é real, isso é verdadeiro. Eu podia contar um monte de coisa. Afinal, o livramento é nossa praia. Eu e Bispa Silmara, num sequestro, não relâmpago não, sequestrão mesmo, daquele que tem cativeiro. E como Deus mandou anjos nos livrarem ali na boca da entrada do cativeiro. Mas tem muita coisa, né? Eu não canso de falar aqui dessas ações protetoras e livradoras também. Lembram-se da enchente? Aquela que matou um monte de gente no mesmo dia. 4 pessoas ficaram presas dentro dos seus automóveis em São Paulo, nas enchentes. 4 pessoas ficaram presas. 3 homens e uma mulher. 3 homens morreram. Eu era a única mulher. E um anjo foi me tirar de dentro da enchente, com a porta do carro travada. Ele me tirou de lá, me pegou no colo, me conduziu até onde as águas eram baixas e desapareceu à vista de todos que estavam ali. Então, amados, nós precisamos abrir mais, nós precisamos contar mais, não é? Se nós chamarmos pastora Dama hoje, mas há alguns anos atrás, teve uma experiência extraordinária. Nós íamos para uma viagem para o Rio de Janeiro. Nós íamos para convenção anual das igrejas Cristo Vive. O apóstolo fazia aniversário naquele dia. E a nossa querida pastora Dama subiu a um ônibus para ir trabalhar. Nós estávamos orando pela nossa ida. E um homem se sentou ao lado dela, pegou um bloquinho e começou a escrever. E ele disse tudo o que ela ia, e eu, e todos do grupo, tudo que nós íamos fazer no Rio de Janeiro. Um desconhecido no ônibus profetizou, disse da nossa postura, o que Deus tinha preparado para nós lá. Isso é um anjo. Dona Lourdes, vovó da minha nora Cindy, num supermercado, sozinha, procurando uma lata embaixo de alguma coisa, ouviu uma voz dizendo, o que a flor do jardim do Senhor está precisando? Apareceu do seu lado um varão de quase 2 metros de altura, todo de branco, olhos azuis, e ela sentiu um perfume muito bom, e ela disse, eu estou procurando uma latinha. Ele pegou lá, por acaso é essa? Ela disse, é. Quando ela foi voltar para agradecer, aquele varão de branco tinha desaparecido. E eu não estou falando de ninguém com certa idade, eu não estou falando de delírio, não estou falando de imaginação. Estou falando disso há muitos anos, de histórias reais de vida. Podem procurar Bispo Natan, Pastor Fernando e alguns jovens desta igreja que estavam lá na Rua Renascença, num culto de domingo, sentado à direita, bem ali, quando um homem de jaqueta de couro apareceu no meio deles, louvando e adorando a Deus, e tinha um olhar que eles diziam, diferente de todo ser humano, um olho azul penetrante, que falou palavras inefáveis para eles, e desapareceu do meio dos jovens, ali à direita. Amados, eu não estou aqui contando história da carochinha, estou contando coisas reais. Deus profeticamente nos disse que a saudosa tia Lu, na porta, tinha um abraço diferente, que recebia as ovelhas com um grande amor, com uma grande atenção, que era um diferencial na nossa recepção. E Deus disse, eu já mandei anjos aqui para ver como eles eram recebidos nesta igreja. Amados, nós estamos falando de coisas reais, nós estamos falando de coisas concretas. Eu e o Bispo Rai estávamos uma vez em Nova York,
ia chover, nós estávamos para entrar num ônibus e estávamos só com dinheiro em nota de dólar, sem moedas. E aquele ponto de ônibus, aquele lugar, não aceitava notas, aceitava só moedas. Nós entramos no ônibus para pagar ali na frente e o motorista foi extremamente grosseiro, nos colocando para fora do ônibus, correndo, dizendo que não aceitava nota, que tinha que ter moeda trocada. E nós voltamos, eu era a primeira da fila, eu pedi desculpa e desci de costa. E duas negras altíssimas olharam para mim e disseram para nós, né? Go ahead, para a gente subir de volta. Vá de volta, suba no ônibus. E nós pensamos, entre o motorista, que é a autoridade dentro do ônibus, e duas negras na calçada, bom, o que nós fazemos? Elas fecharam assim a porta e disseram, subam, vocês vão nesse ônibus. Nós subimos, sentamos sem saber o que ia acontecer, e as duas pagaram a passagem para nós dois, e depois aquelas duas mulheres falaram, vocês são filhos de Deus. Sentaram no banco na nossa frente e começaram a dizer que nós éramos servos do Deus Altíssimo, que nós ministrávamos e que Deus estava ali nos proporcionando aquele momento. Amados, são experiências que nunca nós vamos esquecer. Nunca nós vamos esquecer. Eu poderia contar inúmeras coisas aqui para vocês de livramentos, de sobrenatural com anjos de Deus. Na Alemanha tivemos uma experiência horrível de vermos um jovem num trem que foi completamente drogado. Ele usava bombinha, aquela bombinha de bronquite com droga. E ele estava louco dentro de um vagão do trem. Estávamos eu e a Renata dentro desse vagão. E quando nós chegamos na nossa estação, esse moço também ia descer, ele fechou a porta, mas estava completamente doido. E ele apanhou muito. E você já imaginou o que é a polícia alemã, né? Ele apanhou muito, jogaram ele numa parede que tinha um vidro, puseram ele ali, o bispo estava nos esperando na estação. E esse menino apanhou, e nós levantamos a mão e começamos a interceder por ele, falando, Jesus, não sabemos quem é o pai e a mãe, que judiação, algemaram, levaram embora. Nós fomos falar com o policial, nós falamos, para onde estão levando ele? E o policial falou, não, esses casos são assim mesmo, a gente deixa um dia, eles dormem lá num lugar, tipo uma delegacia, e amanhã de manhã, se ninguém for lá retirá-lo, pai, mãe, alguém, a gente solta, não tem jeito, né? E nós começamos a orar naquela estação em voz alta, de mãos assim, impostas para aquele jovem. Ninguém falou nada, ficaram olhando. E depois Deus disse que tinha se agradado daquilo. E nós, na volta daquela viagem, tivemos uma experiência sensacional. Houve um erro na nossa passagem, no nosso voo de volta. E nós fomos colocados num hotel 20 estrelas, não tem nem nome para aquilo lá. E nós estávamos num lugar onde ficam só astros de cinema, onde ficam só presidentes, e naquele dia que a gente estava tomando café da manhã, o Senhor nos falou que aquilo que Ele estava nos dando de presente era uma ministração de anjos, porque aquele rapaz era tipo um anjo para ver como nós nos posicionávamos com o sofrimento dele. Então, eu quero dizer para vocês que no nosso dia a dia nós temos inúmeras situações, para nós manifestarmos confissão e comportamento. E os anjos estão o tempo todo nos observando e preparados para nos servir. Nunca se esqueçam que eles são espíritos ministradores para trabalhar em favor, a favor. Então é para favorecer você, é para te beneficiar, é para te dar galardão em vida, é para trazer benefícios do céu, é para abrir portas, é para te colocar em lugares de mordomia, é para te dar aquilo que você nunca teve, é para abrir portas que você nunca imaginou, é para você ver o que você nunca viu. Acredite, porque os anjos estão aí prontinhos para agir em seu favor e em meu favor todo o tempo, livrando, protegendo, mas também nos beneficiando. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu poderia contar um monte de coisas. Procurem esses nomes que eu falei. Procure a pastora Dama, procure o bispo Natan,
e o bispo Fê, que vão te contar a história do homem do olho penetrante, da jaqueta de couro. Procure o nosso ministro Lick e pergunte para ele que experiências ele já teve, várias, com anjos, orando lá na cobertura da casa dele. Pergunte de ver anjos, de conversar com anjos, de louvar com os anjos. Isso é real. E nós não podemos, amados, fazer vistas grossas a esse ministério tão maravilhoso, criado por Deus para nos favorecer também. Amém? Você está crendo? Você crê na sua bispa? Lógico que você crê, mas você está acreditando? Isso é real que eu estou falando. Isso é real. Isso foi palpável. Ok? Muito bem. Ponto 14. Os anjos cuidam das crianças e dos adultos. Estudamos aqui, tá? Não como um anjo da guarda, que tem um fixo, mas imediatamente Deus manda anjos guardar os nossos filhos, os nossos netos, enfim, aqueles que são dele, ok? E os adultos também. 15. Os anjos contemplam a face de Deus. O tempo todo há anjos ali, contemplando em adoração ao Senhor. 16. Os anjos se alegram pela conversão dos eleitos de Deus. A Bíblia diz que há festa no céu, há júbilo, há celebração no céu quando um pecador se arrepende, quando alguém se converte. Louvado seja Deus. Ponto 17. Os anjos são mensageiros de Deus aos homens. Eles falam, eles trazem mensagens, eles trazem oportunidades. Às vezes as mensagens não são só mensagem, faça isso ou faça aquilo. Às vezes eles trazem oportunidades, às vezes eles trazem pessoas que são colocadas na nossa vida, no nosso caminho para nos favorecer. Ponto 18. Os anjos realizam ações psicológicas. O que são ações psicológicas? Vou dar um exemplo com a Bíblia. Lucas 22, 43 diz: então lhe apareceu um anjo do Senhor que o confortava. Então imagina, como é que um anjo conforta? Falando. Ele está agindo aonde? No psicológico, no emocional. Então anjos trazem palavras de conforto, palavras de consolo. Dizem muitos testemunhos em muitos livros que muitas vezes aquelas pessoas que ficam numa UTI, sabe, aquele momento que fica sozinha ali, aquela pessoa não fica o tempo todo assistida, fica ali. Tem muito justo, muito filho de Deus, que é visitado por anjos ali. Os anjos afofam a cama. A Bíblia diz isso. Os anjos cantam louvores do lado de pessoas que estão ali, às vezes entubadas, às vezes em coma. Tem muitas experiências sobrenaturais de pessoas que depois voltam, que são recuperadas, que não morrem, e depois elas contam. Tinha um anjo que toda noite cantava louvores, que afofava a minha cama, que fazia carinho, que passava a mão no meu cabelo, que me acomodava. Isso é normal, não é para a gente ficar espantado, não. Isso é uma função dos anjos de Deus para nos beneficiar. Amém? Quando a mamãe estava na UTI, aquela semana, eu me lembro que toda manhã a gente ia para lá, passava um tempo que era permitido, e uma família que tinha uma pessoa doente no box da frente, era uma UTI humanizada, né? As pessoas entravam, ficavam por ali, e elas vieram nos contar de umas experiências muito estranhas, que à noite a minha mãe cantava, ela conversava com alguém. Só que ela não tinha condição de fazer isso. Ela tinha tido um AVC, então alguma coisa se passava no box dela, porque disse que ela ficava muito feliz à noite. Então tinha um movimento ali. E aí nós entendíamos que alguém ali a visitava à noite, a mandado do Senhor, ou o próprio Senhor. Amém? A gente tem que acreditar, porque às vezes a gente tem um ente querido que está ali numa situação e você fala, eu vou deixar lá, você vai deixar fisicamente, mas Deus já colocou anjos ali para cuidar, para ministrar, para administrar a medicação correta, para não permitir que nada de errado aconteça ali, não é? Eu creio mesmo, eu creio. Olha, Jesus, isso aqui é uma cena de Jesus. Jesus, amado, precisava de conforto num determinado momento, e os anjos foram confortar. Né? Olha só onde eu estou.
No 19, olha só. Os anjos falam com os filhos de Deus e os orientam. Você está preparado para ouvir um anjo? Para receber orientação de um anjo? Lembre-se que ele pode aparecer da forma de anjo mesmo, um ser diferente, e ele pode aparecer normal, na figura de um ser humano, tá? Mas depois que ele sair de perto de você, você vai começar a pensar, era diferente, esse ser humano era diferente. E aí você vai entender que era um anjo, ok? Também perguntem para o Natan e para o Fernando sobre a experiência de um anjo que apareceu na sala de casa, quando eu estudava às 3 horas da manhã. E eu contei para eles que o anjo estava lá em casa. Depois pergunte como eles ficaram nos próximos dias. Eles eram pré-adolescentes, mais ou menos? Vocês eram adolescentes? Não sei. Criança. E eu sempre estudo até muitas horas, muito tarde. E eu estava preparando um sermão para o domingo, e eu me estendi, e era 3 horas da manhã, e eu estava na mesa de jantar, escrevendo. A gente escrevia no caderno, né? Muito tempo. E um anjo passou na sala, assim, porque eu estava estudando e falando, mas eu estou tão cansada, será que tem alguém aqui para me ajudar? Sabe, precisava de ajuda, está todo mundo dormindo, não dá para eu conversar com ninguém. E aí, quando eu levantei os olhos assim, eu vi um vulto passar. Mas eu, logicamente, como qualquer outra pessoa, imbuída de raciocínio, lógica e tudo mais, pensei assim, eu levantei rápido e a minha franja deve ter feito, sabe aquelas coisas que a gente justifica, né? Minha franja deve ter feito assim, e foi o vulto que eu vi. Aí, imediatamente, o Senhor disse, você está com o cabelo preso, bem. Eu estava com uma piranha aqui com o cabelo, não tinha franja, era inteiriço, estava todo preso. Aí, naquela hora, eu pensei, será? Aí eu falei, tem um anjo aqui? E aí tem um corredor que sai da sala, e alguém fez assim do corredor, para mim. E eu falei, tem, É uma experiência gratificante, né? Tem. Eu não estava sozinha, eu estava ali assistida, acompanhada, eu estava estudando a palavra. E aí essa experiência foi tão forte, né, para eu não ser tão lógica, enfim, que no dia seguinte eu saí contando imediatamente que o anjo estava ali no corredor, onde tem o quarto deles. E aí eu sei que eles me procuraram depois e falaram, mamãe, a gente pode pedir uma coisa? Pode. Ora aí para Deus, porque a gente não quer ver esse anjo aqui, não. Pede para ele para a gente não encontrar com o anjo. Eu falei, ok, eu vou pedir para não encontrar com o anjo. Enquanto vocês tiverem medo, eu vou pedir para não encontrar com o anjo. E aí, bom, a gente saía, vinha para a igreja, tal, e às vezes a gente voltava à noite. Amados, quando a gente chegava assim no elevador, que abria no nosso andar, parece que estava tendo uma festa dentro de casa. Era um som, assim, muito alto, as luzes todas acesas, os abajures todos acesos. Era uma coisa assim, quem está aqui? Era o Natan sozinho, às vezes, ou o Fernando, ou os dois. E eu falava, o que está acontecendo aqui em casa? Não, deixa aceso, não apaga a luz, deixa tudo aceso. Esta questão de nós entendermos pelo Espírito que realmente Deus tem experiências maiores, Deus tem um mundo sobrenatural, que a gente sabe, a gente crê, mas a gente às vezes não está preparado para isso, né? E não é nenhum problema, tá? A gente ter esse primeiro impacto assim, meio desconcertado, porque todos os grandes homens da Bíblia que tiveram encontros com o anjo, caíram no poder de Deus, não conseguiam ficar em pé. Tremeram todo, ficaram brancos, empalideceram, desmaiaram. Não é para acontecer com você. Mas, nesse caso, todos esses anjos vieram trazendo uma palavra de Deus, uma direção, enfim, o que o profeta tinha que falar para a nação inteira. Eram casos, logicamente, específicos, mas se prepare. Não fique achando que tudo é vulto, ok? Não é vulto. Às vezes, você tem que se abrir para a manifestação visível de um anjo do Senhor ali na sua casa, no seu caminho, tá? Muito bem. 19.
Ah, não, já falei. Os anjos falam com os filhos de Deus e os orientam. Vamos ver umas passagens. Vai. Mateus 2, 13, 19 e 20. Tendo este partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito. Está vendo como ele dá ordens? Ele fala o que tem que fazer? Permanece lá até que eu te avise, quer dizer que eu vou voltar para falar com você. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então, os anjos falam e os anjos orientam. Quer ver outro? Versículo 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse, o que ele disse? Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Então, se comunica, traz a mensagem e dá orientação, fala o que é para fazer. Tá? Mateus 28, 5 e 6. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse... anjo fala com mulher, não tem preconceito. Diga glória a Deus. Porque senão fica aquela, não, mulher não pode, mulher não sei o quê. Amados, as primeiras a saberem da ressurreição, as primeiras pessoas foram mulheres. E os anjos falaram com as mulheres. E o que eles disseram para as mulheres? Não temais, porque elas devem ter ficado... Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Versículo 6, ele não está aqui, ressuscitou. Ele está comunicando, o anjo está falando. Como tinha dito. Olha, o anjo sabe tudo que foi dito. Vinde ver onde ele jazia. Ok? Atos 1, 10 e 11. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, anjos, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E agora? E lhes disseram, varões galileus. Então, Jesus estava subindo e 2 anjos vieram ao lado de todo mundo ali, dos discípulos de Jesus. Se puseram ao lado deles e olha o que eles disseram para eles. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Os anjos estão comunicando como é que Jesus vai voltar, pelo ar. Ok? Amém. Gente, vocês ficam com as caras de espanto. Oh. É real. É real. Isso aconteceu. Amém? Vamos lá. Ponto 20. Os anjos executam juízos eminentes, coisas que estão para acontecer. Olha só. Gênesis 19, 1 e 13. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E aí, 2 anjos chegaram lá para fazer um aviso, né? E o que eles falaram? Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a... Então agora a gente tem que prestar atenção assim, que não é toda destruição que é o capeta. Tá certo? Entenderam? Aqui não tem diabo, não tem anjo das trevas, aqui não tem Satanás, tem nada. Aqui tem uma destruição eminente, vai acontecer, como aconteceu, e ali tinha que ter um livramento para Jó e a família dele. O Senhor mandou 2 anjos avisar que ia destruir a cidade, e os 2 anjos verdadeiramente destruíram. Ponto. Anjos de quem? Anjos de Deus. Vieram exercer juízo eminente na terra. Tá? Atos dos Apóstolos 12, 23. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. Espero que você não pare de dar glória a Deus. E comido de vermes, expirou. Isso é Herodes. Tá? Então, o que aconteceu? Começou a roubar a glória para si mesmo, a glória para si mesmo, não deu a glória que Deus tinha manifestado. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu. Então, Deus feriu. Feriu por quê? Veio fazer justiça. Porque ele não tinha dado glória a Deus. E comido de vermes. Ainda veio trazer vermes. Expirou, morreu. Próximo. Apocalipse 16, 1. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Então, cólera de Deus é juízo, é tragédia, é coisa horrorosa. E os anjos vêm trazer
essas coisas horrorosas como o juízo de Deus. Tá? Apocalipse 19, 17 e 18. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam por meio do céu. Olha isso, o anjo fala com aves e as aves obedecem. Olha o que o anjo disse. Vinde para as aves, reuni-vos para a grande ceia do Senhor, ceia de Deus. E agora? Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Bispo, explica isso aqui. Tão grande será a matança na batalha do Armagedon, após o arrebatamento, igreja. A gente não está mais por aqui, graças a Deus, né? Após o arrebatamento da igreja, depois dos 7 anos da tribulação, vem a batalha do Armagedon. Um anjo reunirá as aves do céu, todas as aves do céu, para devorarem a carne dos mortos nessa batalha. Entenderam? É melhor acabar, está todo mundo em... É revelação da Bíblia. Um anjo dá ordem para as aves e as aves obedecem. O poder que ele tem de Deus, né? 21. Ponto 21. A voz de um arcanjo, e domingo não, que o bispo vai trazer a mensagem na quinta-feira próxima, nós vamos falar das ordens angelicais, das hierarquias, tá? Não percam, muito bom. A voz de um arcanjo será ouvida no arrebatamento da igreja. Taranã, a voz. Vamos ver 1 Tessalonicenses 4,16, que diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, então Deus dá ordem, o arcanjo fala, ressoada a trombeta de Deus, outro toca a trombeta, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Entenderam? Deus dá ordem, o arcanjo fala e todo mundo vai ouvir. Uau! Outros anjos vão tocar trombetas e Jesus vem. Ponto 22. Os anjos acompanharão o Senhor Jesus na sua segunda vinda. Mateus 25, 31 diz: quando vier o Filho do Homem, expressão para Jesus, na sua majestade, e todos os anjos com ele. Uau, todos os anjos! Então se assentará no trono de sua glória. Segundo aos Tessalonicenses 1:7, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Jesus virá com os exércitos de anjos celestes. Amém. Ponto 23, estamos quase acabando. Os anjos vão separar o joio do trigo na segunda vinda de Cristo. Literalmente serão separados. Veja lá, Mateus 13, 38 a 42. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Diga, glória a Deus, eu sou boa semente. O joio são os filhos do maligno, outra semente, filhos do diabo. E agora? O inimigo que semeou o joio é o diabo, semeia o joio no meio do trigo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos que vão fazer essa ceifa, essa colheita e essa separação. Olha o 40. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, inferno, assim será na consumação dos séculos, né? Com os filhos do diabo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Vão ajuntar todos os filhos da perdição, os anjos de Deus. E os lançarão, os anjos vão lançar os filhos do diabo na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de... Uau, é para os ímpios. E os anjos vão fazer essa ceifa aí. E 24, vamos terminar. Os anjos tocarão trombetas anunciando os julgamentos de Deus no período da tribulação. Vai ter trombeta tocando por todo canto, anunciando. Já vem mais um flagelo, lá vem mais um juízo, lá vem mais... É isso, a gente não vai estar aqui, a igreja já terá sido arrebatada. Apocalipse 8, 2 e 7. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas, uma para cada um. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra.
Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Cada trombeta tocada vem um juízo para a terra, a execução de uma sentença, tá? Não vou entrar aqui, só para os irmãos entenderem o que os anjos também executarão no tempo da tribulação, ok? Então, amados, terminando, vamos lembrar que em qualquer momento os anjos podem entrar em contato conosco, que eles atuam em todas as áreas, eles nos colocam em situações abençoadoras, graças a Deus, não é? Porque nós somos herdeiros da salvação. E os anjos estão sempre perto daquela pessoa que dá testemunho de Deus pela sua confissão e pela sua conduta santa. Portanto, se você é um herdeiro da salvação, tenha certeza que você tem um serviço angelical à sua disposição. A nossa oração, a nossa confissão, o nosso testemunho tem vida, tem valor, tem consequência. E os anjos entram em ação quando nós dizemos acreditar no que está na Bíblia. Ok? Então fique de pé agora, em nome de Jesus. E em 1 minuto nós vamos ativar o ministério angelical para que ele ministre em nosso favor. Se você está crendo, você pode falar do que você crê. Você pode começar a dizer que você crê no ministério angelical. Você crê, olha, ali passei 24 apenas, né? 24 atribuições específicas dos anjos. Pegue alguma que você lembre aí, agora, e comece a reivindicar isso, em nome de Jesus. Vamos lá? Pai amado e bendito, muito obrigada, Pai, por esta noite preciosa, em que estamos finalizando, Pai, este entendimento do estudo sobre a ação dos anjos, das ministrações dos anjos. Nós veremos muito mais ainda, falaremos sobre os arcanjos, sobre os querubins, os serafins, os anjos ministradores de autoridades, de reinos, de principados, de potestades. Mas hoje, Pai, o nosso conhecimento é suficiente para que a gente acione o ministério angelical, Senhor. E nesta hora, nós estamos aqui lembrando promessas, Pai. Nesta hora, não só lembrando mentalmente, mas que essa lembrança passe pela nossa boca, Senhor. Se traduza em palavras, porque os anjos não leem pensamentos. Os anjos não perscrutam a nossa mente. Pai, mas eles estão atentos para aquilo que nós falamos, Jesus. Por isso, nesta hora, Senhor, nós queremos trazer à memória o que nos pode dar esperança. E ao lembrarmos do que pode nos dar esperança, nós queremos verbalizar isso, Jesus. Nós queremos falar, Jesus, porque aqui está cheio de anjos ministradores. Aqui está cheio de seres espirituais, angelicais, que foram enviados nesta noite, Pai, por Ti, em nosso favor, Pai, é para nos favorecer. Então eles estão ouvindo o que sai dos nossos lábios, Jesus. E nesta hora, Jesus, eu quero confessar publicamente que esta igreja é vitoriosa, que esta igreja é mais que vencedora. Que esta igreja, Senhor, e isto não é parede, são vidas, são pessoas, são famílias. Esta igreja, este corpo de Cristo que aqui se reúne, Senhor, ó Jesus, é próspero. Esse corpo de Cristo, Jesus, é vencedor, é saudável. Ó Deus, pelas tuas chagas nós já fomos sarados. Pela tua morte na cruz do Calvário, nós temos remissão dos nossos pecados, nada mais consta. Estamos limpos diante de Ti, Senhor. Somos salvos para sempre. Somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, com Cristo Jesus. Ó Deus, nós somos os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Está escrito que nós reinaremos em vida através de Jesus Cristo. Nós cremos no ministério angelical, nós cremos nos anjos protetores, nós cremos nos anjos livradores, nós cremos nos anjos comunicadores da tua vontade.
Senhor, eu te peço, dá sonho esta noite para o teu povo. Dá sonho, Senhor. Sonho que traga a tua direção. Sonho que traga a tua revelação de alguma coisa. Sonho que traga, Senhor, a resposta. Ó Jesus, nós cremos no ministério angelical. Ó Jesus, que ao dormirmos o Senhor mande um anjo aparecer no nosso sonho. Um anjo que traga boas novas, que traga esperança, que traga consolo. Jesus, hoje, amanhã, sábado, domingo, que nós encontremos esses anjos no nosso caminho, por onde nós andarmos, Senhor. Que eles falem conosco, que eles nos consolem, que eles nos dirijam os passos se precisarmos. Oh Jesus, nós cremos, Pai, que Tu podes fazer diretamente, porque Tu és Deus sobre tudo e sobre todos os anjos. Mas Tu também trabalhas com o exército dos céus, Pai. Ó Jesus, envia anjos, Pai, para executarem justiça na nossa vida, Senhor. Tu conheces os levantes, Pai, na vida de cada um aqui, Jesus. Manda um anjo calar aquela boca ferina, aquela língua maldita, aquele comentário que suscita, oh Jesus, suspeitas malignas. Manda um anjo travar essa boca. Jesus, se alguém tem, ó Jesus, alguma ação do mal para acontecer, manda um anjo bloquear isso, Jesus, anular essa arma forjada. Língua que ousar contra alguém aqui em juízo já está condenada, Senhor. Envia os teus anjos justiceiros, Pai. Ó Jesus, Tu és Deus de justiça, de retidão. A Tua palavra diz: ai de quem se levanta contra o ungido do Senhor. Aqui estão todos eles, Senhor, Teus ungidos. Ai de quem se levanta. Envia os Teus anjos, Pai. Nós não vamos sujar nossas mãos, nós não vamos fazer nenhum tipo de justiça, Jesus. Envia os Teus anjos, que os Teus anjos falem, Pai. Falem com os Teus filhos no chuveiro, tomando banho. Falem através de uma postagem. Falem, que os Teus anjos apareçam, que ganhem um corpo humano temporário para falar com alguém aqui, Jesus, para consolar, para exortar, para corrigir algum caminho torto. Pai, nós queremos, Pai. Há pessoas aqui dizendo: eu não vi o anjo, eu não vi o anjo. Pode ser que a gente não veja, mas que a gente perceba a ação desses anjos, Pai. A ministração angelical, Senhor. Obrigada, Senhor, por todos os livramentos que já recebemos, os conhecidos e os desconhecidos, Pai. Obrigada, Jesus, porque esse mistério para nós já foi revelado. E esse ministério angelical é invisível, mas ele é real. Então, Pai, que essa realidade seja a nossa realidade também. Nós somos os da fé, e os da fé são abençoados. E que estas bênçãos se manifestem também pela ação dos anjos em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E toda a igreja diga amém e amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que creem no ministério angelical digam amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus.